Fala, galerinha do sétimo ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios dos capítulos que compõem a unidade 1, capítulos 1, 2, 3, 4 e 5. Esses capítulos nós já demos nas videoaulas anteriores. E aí eu acumulei essa correção para a gente fazer em uma videoaula só, porque na verdade não é uma correção, né? A maioria dos exercícios, das questões, elas têm mais ligação com questões pessoais. Por essa razão, nós vamos fazer uma correção comentada. Nós vamos comentar sobre estas questões, ok? Para tentar sanar, assim, qualquer tipo de dúvida que tenha ficado. Naquelas que têm perguntas mais objetivas, né, com perguntas que podem ter uma resposta verdadeira ou falsa, tudo mais, aí sim a gente destrincha isso falando um pouco mais sobre a questão. Tá legal? Bom, o capítulo 1 nós demos presencialmente. Eu passei os exercícios do capítulo 1 para casa na época que vocês fizeram e até nós corrigimos em sala. Mas pode ser que vocês não relembrem, pode ser que por conta de alguma coisa conturbada que já estivesse acontecendo, alguns alunos não tenham ido para a escola, enfim. Então vamos fazer a correção desde o início, que aí não fica dúvida para ninguém. Capítulo 1, na página 8, lembrando que na página 7 tem um texto reflexivo que dá margem aí, que dá a introdução para as respostas da página 8, das atividades. Número 1. O eu lírico do poema anterior relata as características do ser humano e as condições da sua existência. Que sensações foram despertadas em você ao ler esse texto? Bom, como eu falei, as questões têm muitas ligações com uma pessoalidade, né? Questões pessoais. Então, essa primeira questão, ela já traz isso. O poema anterior, ele traz algumas características do ser humano e da existência do ser humano, o que isso aí trouxe de sensação, o que despertou em você? Despertou uma sensação de vazio, uma sensação de amor, de paz, enfim, cada um tem uma sensação que pode ter sido despertada a partir de ter lido o texto, ok? Número 2. Com base na última estrofe do poema, que será apresentada a seguir, discuta com seus colegas quais são os principais problemas que a humanidade enfrenta atualmente e em seguida liste-os. Bom, vocês tinham feito em casa, sempre que há uma questão dessa, discuta com seus colegas, e essa questão ela está em casa, né? Vocês podem discutir com os familiares de vocês, com os responsáveis de vocês, também surte o mesmo efeito. Então, dando prosseguimento, se me comporto de forma agressiva, desrespeitando o meu próximo, o planeta que habitamos, onde me perguntar, será que você é humano? A partir disso, nós podemos aí listar aí, junto com os familiares e tudo mais, quais são os principais problemas da humanidade. Nós temos aí o terrorismo, nós temos a falta de afeto, né, a individualidade, o individualismo, quer dizer, né, que há uma diferença entre individualidade e individualismo. O individualismo, a hipocrisia, enfim, o egoísmo. Nós temos diversas coisas que podem ser listadas. É uma questão pessoal também. Número 3. De que forma esses problemas poderiam ser resolvidos? Apresente sugestões e indique de que forma elas poderiam influenciar positivamente para solucionar tais problemas. Então, nesta última questão do capítulo 1, a gente já traria formas de resolver isso. Como a gente pode acabar, se eu listei que há muito egoísmo, como a gente pode acabar com o egoísmo da sociedade? Se eu listei que há muita hipocrisia, como a gente pode acabar com a hipocrisia? Então, essas duas questões, elas têm uma ligação que é direta. Então, você respondendo a 2, listando a 3, você vai resolver essas questões que você listou no conteúdo acima. Ok? Bom, esse primeiro capítulo traz questões muito pessoais, né, para se responder. Lembrando, gente, alguns capítulos do livro, como o capítulo 2, por exemplo, tá? Tem um texto introdutório, a pescaria, na página
9. E no final desse texto sempre tem algumas perguntinhas. Essas perguntas são perguntas referentes ao texto e às questões pessoais. E eu vou deixar isso para que fique a resposta bem para vocês. A minha correção ela vai no sentido, então, das questões que estão na reflexão, tá? No conteúdo de reflexão e no conteúdo de atividades. Então, passando para o capítulo 2, que é um capítulo que a gente fala sobre moral e sobre ética, um termo, né, muito importante que é a filosofia moral, que é muito estudado dentro da filosofia. Nós, a partir da página 11, temos um texto de reflexão, com 2 quadrinhos na página 12, uma falando sobre moral e sobre ética, e a atividade de número 1 na página 12, perguntando: após o estudo sobre conceitos e valores acerca da moral e da ética, explique qual é a diferença entre essas duas virtudes. Sendo assim, por tudo que nós trabalhamos aqui na videoaula referente ao capítulo 2, que eu passei falando sobre moral, sobre ética, assim como a videoaula que o portal SAIS também oferece e as possibilidades que eu coloquei no roteiro de vocês com links para estudos em outras plataformas, assim como a leitura deste capítulo, a gente pode chegar à conclusão de que a moral ela está ligada diretamente a uma questão da sociedade, a uma questão das normas e regras sociais que são construídas pela sociedade, né? Elas são valores e normas práticas, ok? Já a ética, ela é ligada a uma questão mais individual, a maneira ao qual a pessoa individualmente se organiza dentro da sociedade. Então, ela é como se fosse o estudo da moral, como se fosse entender, ser uma base de estudo, ter como base de estudo a moral, tá? Então, o comportamento do ser humano, tá, em relação à minha ação e à minha reflexão é entendido aí como ética, como eu compreendo, como eu me comporto dentro da sociedade que tem como base uma moral, né, X, ok? Número 2. O que pode ser considerado uma atitude ética? Então, indo para a atitude, né, diretamente, vamos pensar aqui. Se uma senhora ou um senhor mais velho, um idoso, com dificuldades de caminhar, está ali na orla de Iguaba Grande, e os carros estão passando e eles têm medo de atravessar, e você está ali perto, você vai lá e pergunta se essas pessoas querem ajuda, ou se essa pessoa quer ajuda. Você está tendo uma atitude ali ética, está ligada diretamente ao seu comportamento de vida, ao comportamento que você tem a partir das regras, das normas que existem na sociedade. Então, você não está cometendo ali, naquele momento, nenhuma atitude que seja ruim, nenhuma atitude que esteja sendo diretamente imoral. Então, a sua ética permite que você faça aquela travessia junto com o idoso ou com a idosa. Tá? Essa é uma atitude ética diretamente. Existem diversas outras que podem ser colocadas como exemplo aí por vocês, ok? Número 3. Pesquise sobre as ideias de pelo menos 2 filósofos a respeito da ética e argumente posicionando-se contra ou a favor de tais argumentos. Vou citar aqui 4 filósofos para dar uma base bem legal para vocês. Por exemplo, Immanuel Kant, filósofo alemão, que trazia aí o seu imperativo categórico. Vocês vão estudar isso um pouco mais além, no 9º ano principalmente. Mas, para exemplificar, sintetizando, Immanuel Kant acreditava que devemos agir sempre com ética e com moral, em todas as situações, mesmo que aquela situação seja ruim para mim, individualmente falando. Então, se eu estou num lugar escuro, à meia-noite, em um lugar perigoso, e o sinal do trânsito fecha, e eu estou no meu carro, eu tenho que parar neste sinal, mesmo que aquilo apresente algum medo, alguma possibilidade de eu ter medo em estar ali. Por quê? Porque faz parte da nossa ética cumprir as leis de trânsito. Sendo assim,
Kant falaria: deve-se parar neste sinal e esperar ele abrir. Outros filósofos, por exemplo, como Jeremy Bentham e Stuart Mill, são um inglês e um escocês, eles falariam que não. Isso não teria que ser feito, porque a ética e a moral, elas podem ser feitas a partir de um cálculo de felicidade interno que a gente faz. Se aquilo nos faz mal naquele momento e não está fazendo mal a nenhuma outra pessoa, eu posso não fazer, posso não agir com ética. Então, em uma possibilidade como este exemplo que eu dei, em um horário ermo, em um lugar ermo, né? Em um horário ruim, num sinal de trânsito fechado eu no meu carro, eu posso sim, se eu não cometer né, algum ato que seja prejudicial a nenhuma pessoa, né, uma pessoa não esteja ninguém atravessando e tudo mais, eu posso sim passar este sinal, porque aí eu não vou estar fazendo mal a ninguém e estarei fazendo um bem a mim mesmo, ok? Por último, né, citei aí Jeremy Bentham, Stuart Mill, Immanuel Kant, vou citar mais um, existem diversos, tá, gente? Mas vou citar mais um aqui, podemos falar de Maquiavel. Maquiavel é um filósofo super famoso, super conhecido, né, por ter escrito um livro chamado O Príncipe, ao qual falava das atitudes que um príncipe, um governante, poderia ter dentro do seu reinado. E ele tem uma frase que é atribuída a ele, né? Ele não fez essa frase, ele não criou essa frase, mas é atribuído e sintetiza o seu pensamento, dos fins justificarem os meios, ou seja, a sua atitude ética enquanto governante pode ser uma atitude ruim, pode ser contra a moral. Porém, se o objetivo final for um objetivo claro e bom para você e para a maioria, isto pode ser justificado, ok? Então, nem sempre precisamos, na concepção de Maquiavel, o príncipe nem sempre precisa agir com ética. O príncipe pode se colocar também como o governante, ok? Bom, indo para o capítulo 3 agora. O capítulo 3 traz do pensar a realidade, substância, essência, traz um debate com René Descartes, né, sobre penso logo existe, sobre curto logo existo, a questão da internet. E na página 15, as únicas duas questões aí que são mais diretamente ligadas ao que nós estamos corrigindo, e além de uma que tem lá em cima da problematização também, vamos corrigir. A página 15, lá em cima, antes de investigação, depois de ler o texto da problematização, considerando a ideia de Descartes, duvidar é supérfluo ou é uma prática necessária? Explique. Por que eu quero corrigir essa questão, que está diretamente ligada a um pensamento de Descartes, né, que nós chamamos de um pensamento cartesiano. Ou seja, para René Descartes, quando nós pensamos, nós existimos. Essa frase é uma frase super famosa dele. A partir do momento em que ele duvidou da sua própria existência, ele buscou um método de explicar que ele existia de verdade. Sendo assim, para René Descartes, a dúvida metódica serve para chegarmos a conclusões. Então, duvidar é uma prática necessária por esta razão. Ok? Número 1, da investigação, ainda na página 15. Tem um texto aí, que é uma música de Gilberto Gil, que fala sobre internet. A número 1, a música de Gilberto Gil, cantor e compositor do movimento tropicalista, retrata de forma criativa a vida em um mundo cada vez mais invadido pela virtualidade. Quais são as ideias mais importantes transmitidas por essa música? Bom, essa música traz aí diversos temas que podem ser relevantes na concepção pessoal de cada um. Então, uma resposta mais pessoal. Mas a gente pode citar aqui rapidamente, né, a questão da conectividade, a questão da rede, de promover um debate, de ter aí o entendimento, tá, de entrar, de se contactar com lares de outros lugares, de vazamento de informação, ou seja, ele fala muito sobre diversas questões que a internet traz de bom e de ruim para a sociedade. Por fim, qual é a contribuição da internet para promover a socialização das pessoas? Até que ponto ela pode ser prejudicial ou benéfica? E aí dialoga, então, diretamente com todas essas possibilidades descritas, além de outras.
Nós sabemos, principalmente atualmente, né, nós temos isso na prática agora, nós estamos vivendo uma pandemia. E nós estamos aqui, neste momento, tendo uma aula virtual. Eu fiz esse vídeo na minha casa, eu enviei para a coordenação e ela vai postar, e ela postou no YouTube da nossa escola. Sendo assim, vocês de qualquer lugar do mundo, da casa de vocês, qualquer pessoa pode estar entrando e olhando, vendo o que está sendo falado, ou seja, tendo uma videoaula. Sendo assim, a internet ajuda muito nesse processo educacional, nesse processo de tentar amenizar os problemas que a vida presencial atualmente vem acontecendo. Esse é um exemplo. Outros tipos de exemplos são a internet, ela ajuda na conexão das pessoas. A minha irmã mora na China, por exemplo, eu posso falar com ela vendo, inclusive há 2 dias atrás, né, nos falamos. Então, a gente tem sempre essa, a gente se fala, a gente se vê. Essa conexão ajuda no processo de socialização. Mas, para além disso, existem outras questões. Além das benéficas, temos as maléficas, o ônus, o lado ruim dessa questão. Às vezes, isso acarreta também problemas de não querer estar na frente um do outro, não querer estar na presença um do outro. Às vezes a gente manda mensagem do quarto para a nossa mãe, para o nosso pai que está no outro quarto, ao invés de ir lá e falar com eles. Esse é um problema também de socialização. A pessoa às vezes quer ficar somente neste mundinho. Fora que muitas vezes não sabemos o que está acontecendo, o que aquela pessoa está vendo, o que aquela pessoa está pesquisando. Isso também pode ser um grande problema, ok? Bom, pulando aí, indo agora para o próximo capítulo, capítulo 4, falando sobre liberdade, principalmente em Jean-Paul Sartre. E aí nós vamos responder as questões da investigação, que começa na 17, mas a questãozinha está lá em cima, na página 18. Por que compreender filosoficamente a liberdade torna o indivíduo capaz de refletir de forma crítica sobre sua situação no mundo? A liberdade, para Jean-Paul Sartre, está ligado diretamente à nossa existência. Nós somos seres livres a todo o momento e fazemos escolhas livres sobre o que queremos e o que não queremos. Por essa situação, por essa relação, a resposta chega a um entendimento filosófico na concepção sartreana de que a liberdade ela torna o indivíduo capaz de refletir de forma crítica, porque ela faz com que o ser seja livre para chegar às suas próprias conclusões, a ter o seu próprio entendimento, sendo que ele não pode ser condicionado por nada que está à sua volta, ok? Nem determinado por nada. Bom, pulando aí, nós temos uma charge na reflexão e um texto que fala sobre o regime militar, a ditadura militar que ocorreu no nosso país, um momento ao qual algumas liberdades foram cerceadas, né? A liberdade principalmente de expressão, que é utilizada aí no texto e também na charge. Sendo assim, questão de número 1. Explique de que forma a liberdade é tratada na imagem anterior. Bom, podemos ver que um homem ele fecha a boca de uma outra pessoa, de um adolescente, ou seja, a liberdade ela é tratada como algo censurado, ok? Número 2. Você considera que regimes autoritários permitem e respeitam as liberdades? Comente. Essa é uma resposta que tem uma ligação íntima pessoal, de certa forma. Porém, ela também deve ser tratada diretamente ligada a tudo que a gente aprendeu sobre liberdade. Se a gente fala de um governo autoritário, de um regime autoritário que cerceia a liberdade individual do ser humano, a gente está falando de um regime que desrespeita, que não permite a liberdade. Então, a sua resposta deve estar ligada diretamente a essa questão. Porém, você pode ter um entendimento pessoal de que isso não é um problema. E aí você tem que me explicar, dentro desta questão, filosoficamente, a sua resposta, ok? Número 3. Quais são os principais instrumentos para a expressão da liberdade de opinião? Bom, nós temos instrumentos muito importantes para essa
liberdade, para expressar essa liberdade. Uma é isso que a gente está fazendo, através da oralidade, da nossa comunicação oral, da fala. Outra é uma comunicação corporal também, né? Nós também podemos escrever. Existem diversos tipos de formas de se ter liberdade, de se expressar a liberdade de opinião, ok? Número 1, atividades. O Brasil é um país livre? Argumente, expondo alguns princípios e atos da sociedade brasileira. Essa questão também é uma questão pessoal e vai de encontro com o que a gente falou e do que você entende enquanto Brasil. Como você vê que está o nosso Brasil em relação à liberdade atualmente? Você acha que o Brasil é um país livre? Nós temos liberdade política? Nós temos liberdades sociais, de ação, de expressão? Como que você pode colocar isso aí no papel? Por fim, para a gente fechar o capítulo 4 e passar para o último capítulo, número 2, você se considera um ser livre? Por quê? Também uma resposta pessoal. Muitas vezes, né, relembrando as respostas dessa questão em outros anos que nós tivemos, vocês respondem, por conta da idade, estarem aí entre 12, 11, 13 anos, né, vocês sempre respondem, na grande maioria das vezes, que não, porque não podem fazer o que querem. Enfim, só que é bom a gente lembrar que a liberdade, ela não é simplesmente fazer o que se quer, tá? É importante também a gente entender que a liberdade está diretamente ligada à liberdade das outras pessoas, dentro de regras, dentro de normas, dentro de limites. A minha liberdade, ela não pode atingir a liberdade de um outro ser. Então, fazer simplesmente o que se quer não é nem sempre considerado para filósofos diversos a liberdade real, ok? Sendo assim, você se considera um ser livre? Me explique por quê. Bom, passando agora para o último capítulo, capítulo 5, Viver Humanamente, nós temos questões nas páginas 21 e 22. Tá? Primeira questão, ela traz aí uma reflexão num texto de Marilena Chaui, uma grande filósofa brasileira, professora da USP, que traz como primeira questão: de que forma, isso na página 21, de que forma a liberdade pode interferir na humanização das condições de existência? O que ela pede aí? Você vai ter que responder diretamente ligando a nossa liberdade, a liberdade que o ser tem, ao conceito de humanidade e de existência. A nossa existência, para Jean-Paul Sartre, por exemplo, está ligado diretamente, tá, à livre escolha que temos. E aí, a partir disso, depois de existirmos, nós vamos escolher a nossa essência. Né? Esse é um ponto muito interessante que a gente pode colocar nesse ponto. Já para Spinoza, que é um filósofo que vem aí neste capítulo, tá? Ele defende essa ideia de que o ser humano não faz as suas próprias escolhas. Então, você traz aí, dentro deste contexto, uma resposta pessoal, mas que pode dialogar se você acredita que já estamos determinados, que o ser humano já está determinado, como se fosse algo que Deus colocou na Terra e que já tem uma pré-determinação, ou se temos livre-arbítrio, ou se temos a livre escolha, que vai para além disso. Ok? Número 2. A transformação do real depende necessariamente de ações coletivas ou ela pode resultar do somatório de ações individuais. Justifique. Nós conseguimos transformar o mundo ao qual vivemos, a realidade ao qual vivemos, de forma individual ou o somatório de ações de cada indivíduo numa coletividade é que vai poder transformar as questões? É uma resposta pessoal também. Eu acredito particularmente que as duas podem dar certo. Individualmente podemos transformar, assim como a minha ação, junto com a ação de outras pessoas, também pode. Mas você tem a sua resposta e comente sobre ela. Número 3. As ações humanas podem gerar, por exemplo, efeitos positivos e negativos sobre o meio ambiente. Realize uma pesquisa e demonstre os resultados de ações positivas e negativas sobre o meio ambiente. Fácil.
né? Talvez nem necessariamente precisamos aí fazer uma pesquisa. Se a gente for pegar o desmatamento que nós temos no nosso país, é uma ação muito negativa. Se nós formos pegar a poluição das indústrias, das fábricas, é uma ação muito negativa. Se nós formos pegar aí o efeito estufa, enfim, a poluição dos rios, dos mares, é um efeito negativo que nós temos aí da humanidade. Mas nós temos efeitos positivos, benéficos também. Muitos estão lutando aí para acabar com esse desmatamento. Então, quando se cortam 20 mil árvores, se plantam 40, 60 mil, né, muito mais para reflorestar aquele lugar. Nós temos aí uma redução dos efeitos que os gases têm na nossa atmosfera. Nós temos aí a luta pela energia eólica através dos ventos, pela energia solar através do sol, enfim, que são energias sustentáveis, né, que não atingem o meio ambiente, ok? Agora, para fechar, vamos para a página 22. Temos um texto, né, de Humberto Gessinger, vocalista do Engenheiros do Havaí, uma música que se chama Somos Quem Podemos Ser. Número 1. De acordo com a canção, descobrir a verdade e conhecer a realidade pode mudar uma vida. Você já viveu alguma experiência em que saber a verdade mudou sua vida? Relate. Uma questão muito pessoal, né? Se você tem esse ponto, coloque, discuta sobre esse ponto. É muito importante. A verdade, ela muda a vida de muitas pessoas. Então, coloque isso aí. Número 2. Comente os trechos a seguir. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Ou seja, no entendimento rápido, somos aquilo que temos a capacidade de ser, né? De sermos o que podemos dentro das nossas limitações e podemos sonhar com aquilo também que temos condições de conseguir. Na letra B, quem ocupa o trono tem culpa, quem oculta o crime também. Quem duvida da vida tem culpa, quem evita a dúvida também tem. Ele culpabiliza tanto aqueles que diretamente fazem coisas ruins, quanto aqueles que passivamente recebem aquelas coisas ruins. Então, o governante que a gente colocou lá, se faz alguma coisa errada, ele está errado. Porém, se nós aceitamos e ocultamos aquilo que ele está fazendo de forma muito passiva, nós também temos culpa. Da outra forma, quem duvida da vida tem culpa, mas quem evita duvidar também, né, quem tem medo de duvidar, também tem culpa. Ele coloca no mesmo barco, no mesmo balaio. Ok? Número 3. Que conclusões podem ser extraídas da ideia de que quem evita a dúvida não pode ser livre? Podemos fazer diretamente uma analogia de que aquela pessoa que não busca responder às suas dúvidas, não busca saber mais, acabar com a sua ignorância, é um ser que vai viver sempre nas trevas. Não é um ser livre. Livre é aquele que busca entender a sociedade, que busca respeitar as suas dúvidas e respondê-las. Por fim, número 4. Para você, o que significa liberdade de ser e de agir? Explique. Uma questão pessoal, ao qual você vai responder diante de tudo que nós estudamos em Spinoza, em Jean-Paul Sartre, em Aristóteles, sobre a questão da liberdade. Ok? Bom, galerinha, espero que vocês tenham feito a correção, espero que vocês tenham feito os exercícios. Algumas pessoas me enviam esses exercícios, é muito importante vocês estarem mostrando que estão fazendo esses conteúdos, que estão participando, com todas as dificuldades que nós temos. Eu também tenho muitas dificuldades para poder fazer um vídeo. A gente demora aqui para fazer um vídeo como esse, está chegando a 30 minutos de vídeo. A gente demora às vezes 1 hora, né, para organizar, para ver tudo direitinho, para enviar. Também tem, às vezes, fiz anteriormente a própria correção aqui, o vídeo saiu sem áudio, então foram 30 minutos que eu perdi para fazer. Então, com todas as dificuldades, queria agradecer a todo mundo que vem acompanhando, que vem colocando seu nome na presença e mandar um grande abraço, um grande beijo a todos e todas, tá bom? Tudo de bom, continuem os estudos. No próximo vídeo a gente faz uma revisão dos conteúdos que já demos. Tchau, tchau.